Olá, meu amigo pecuarista. Seja muito bem-vindo a este vídeo que pode transformar completamente os resultados da sua propriedade rural. Hoje vamos conversar sobre algo que passei décadas aprendendo na prática e que pode fazer toda a diferença entre você apenas sobreviver nesse negócio ou realmente prosperar e construir um patrimônio sólido. Vamos falar sobre os erros que estão sabotando seus lucros, aqueles equívocos que muitas vezes nem percebemos que estamos cometendo, mas que drenam o nosso dinheiro todos os dias. Se você está aqui buscando melhorar seus resultados, por favor, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal, porque vou compartilhar conhecimento puro que aprendi ao longo de muitos anos trabalhando diretamente com criação de animais. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode aumentar seus ganhos. A realidade que ninguém quer ver, mas precisa encarar. Você sabe qual é o maior problema que vejo nas fazendas por onde passo? Não é a falta de recursos, não é a terra ruim, nem mesmo são os preços do mercado. O maior problema são os erros invisíveis, aqueles que repetimos dia após dia sem perceber que estão corroendo nosso lucro. São práticas que aprendemos errado, vícios que pegamos ao longo do tempo e decisões que tomamos no piloto automático, sem realmente pensar nas consequências. Deixa eu te contar uma história real. Conheci um produtor que tinha uma propriedade bonita, gado de boa genética, pastagens verdes. Na teoria, tudo perfeito, mas no fim do mês o dinheiro não sobrava. Ele vivia reclamando que a pecuária não dava retorno, que era impossível ganhar dinheiro com gado. Quando sentei com ele e comecei a analisar essa operação, descobrimos que estava perdendo uma fortuna em erros básicos, que ele nem sabia que existiam. Depois de corrigir essas falhas, em menos de um ano, a realidade da fazenda dele mudou completamente. O erro que começa antes mesmo de você comprar seu primeiro animal, muita gente entra na pecuária achando que basta ter terra e comprar gado para começar a ganhar dinheiro. Esse é o primeiro grande equívoco. A pecuária é um negócio complexo, que exige planejamento, conhecimento e gestão. Não é simplesmente soltar os bichos no pasto e esperar que eles cresçam sozinhos. O erro está em não ter um planejamento estratégico claro. Você precisa saber exatamente qual sistema de produção vai adotar, qual o seu mercado-alvo, como vai financiar as operações, onde pretende chegar em 1, 3, 5 anos. Sem esse mapa, você está navegando sem bússola, e qualquer vento te leva para qualquer direção. Vejo produtores que compram animais porque viram o vizinho comprando, que mudam de raça porque alguém comentou que aquela raça ela é melhor, que investem-se em estruturas caras, sem saber se vão precisar daquilo. Tudo sem planejamento, tudo no impulso. E depois ficam quebrando a cabeça tentando entender por que o negócio não decola. A pecuária rentável começa na prancheta, no papel, no planejamento. Você precisa estudar seu solo, entender o clima da sua região, conhecer as características de cada raça, calcular seus custos de produção, definir suas metas de produtividade. Só depois de ter tudo isso muito claro é que você deve começar a investir de verdade. A gestão financeira que está matando seu lucro. Agora vamos falar de um erro mortal que vejo em praticamente toda fazenda que visito: a falta de controle financeiro adequado. Meu amigo, eu sei que você não entrou na pecuária para ficar atrás de uma mesa fazendo planilha. Você quer estar no campo, lidando com os animais. Eu entendo perfeitamente isso porque eu também sou assim. Mas preciso te dizer uma verdade dura. Sem gestão financeira rigorosa, você nunca vai saber se está ganhando ou perdendo dinheiro. Muitos pecuaristas vivem no achismo. Acho que estou lucrando. Acho que aquele investimento valeu a pena. Acho que vendi bem. Achar não paga conta, meu amigo. Você precisa saber com exatidão quanto custa produzir cada arroba de carne, quanto você gasta com alimentação, sanidade, mão de obra, depreciação de equipamentos, manutenção de pastagens. Conheço produtores que acham que estão ganhando dinheiro porque tem o dinheiro das vendas entrando na conta. Mas quando a gente senta e faz as contas de verdade, descobrimos que estão trabalhando no prejuízo há anos, consumindo o capital da fazenda sem perceber. Isso é assustador, mas é muito mais comum do que você imagina. Outro erro financeiro gravíssimo
é misturar as contas pessoais com as contas da fazenda. A fazenda precisa ser tratada como uma empresa, com caixa próprio, contabilidade separada. Você não pode tirar dinheiro do negócio para gastos pessoais sem registrar como retirada de prolabore. Essa confusão impede que você tenha uma visão clara da real rentabilidade da operação. O manejo nutricional que está te custando uma fortuna, a alimentação do rebanho representa um dos maiores custos na pecuária, e é aqui que muita gente erra feio e perde dinheiro sem perceber. O primeiro erro é não fazer um planejamento forrageiro adequado. Você precisa garantir que terá comida de qualidade para seus animais durante o ano todo, não apenas na época das águas, quando o pasto está verde e bonito. Vejo muitos produtores que têm um rebanho maravilhoso durante a época chuvosa, mas quando chega a seca, os animais começam a perder peso. As vacas secam, o ganho de peso despenca. E aí, para tentar resolver o problema, começam a comprar ração cara, suplementos sem planejamento, gastam fortunas em emergências que poderiam ter sido evitadas com um simples planejamento. A formação e manutenção de pastagens é outro ponto crítico. Muita gente acha que formar pasto é jogar semente no chão e pronto. Não é assim que funciona. Você precisa preparar o solo adequadamente, escolher a forrageira certa para o seu tipo de solo e clima, fazer adubação de formação e de manutenção, controlar pragas e plantas invasoras, né? Um pasto mal formado vai te dar baixa produtividade para o resto da vida. Outro erro comum é a superlotação de pastagens. Você coloca mais animais do que a área pode suportar, achando que assim vai produzir mais. O resultado é o contrário. Os animais competem por comida, o pasto se degrada, o ganho de peso cai, você gasta mais com suplementação e, no fim das contas, sua rentabilidade desaba. A taxa de lotação adequada é fundamental para a sustentabilidade do sistema. E tem também o erro de não fazer análise de solo e foliar. Como você vai saber se seu pasto precisa de calcário, fósforo, potássio, micronutrientes, se não faz análise? Muita gente fica adubando no chute, ou pior, não aduba nada e fica achando que a terra produz sozinha eternamente. A fertilidade do solo precisa ser monitorada e corrigida constantemente. Os erros na escolha e manejo genético que sabotam sua produtividade, a genética do seu rebanho é a base de tudo. É ela que determina o potencial de produção dos seus animais. E aqui os erros são muitos e custam muito caro. O primeiro erro é escolher raças ou genética inadequadas para o seu sistema de produção e para as condições da sua região. Vejo gente comprando touros caríssimos de raças europeias para criar em regiões muito quentes, onde esses animais sofrem com o clima e não expressam nem metade do potencial genético deles. Ou então produtores que compram genética de alto desempenho, mas não têm estrutura nem alimentação adequada para que esses animais mostrem resultado. É jogar dinheiro fora. Outro erro gravíssimo é não fazer descarte adequado de matrizes. Aquela vaca que não emprenha, que produz bezerros fracos, que tem problemas de aprumos, precisa sair do rebanho. Mas muita gente fica com dó ou com apego e mantém animais improdutivos comendo pasto, que poderia estar alimentando vacas boas. Cada animal improdutivo no rebanho é um ralo de dinheiro. A falta de escrituração zootécnica é outro problema sério. Como você vai saber quais são suas melhores matrizes, seus melhores reprodutores, se não faz registros de desempenho? Você precisa anotar nascimentos, pesos, ganhos de peso, taxas de prenhez, idade ao primeiro parto, intervalo entre partos. Esses dados são ouro puro para você melhorar geneticamente seu rebanho e aumentar a produtividade. O manejo sanitário que está minando seus lucros. Sanidade animal é investimento, não é gasto. Cada real que você investe em prevenção vai te economizar R$ 10 em tratamentos e perdas futuras. Mas muita gente ainda trata a sanidade como despesa desnecessária e só age quando o problema já está instalado. O erro mais comum é não seguir um calendário sanitário adequado. Vacinação, vermifugação, controle de ectoparasitas. Tudo isso precisa ser feito nas épocas certas, com produtos de qualidade e doses corretas.
Não adianta vacinar quando você lembra ou quando sobra um dinheirinho. Programa sanitário se faz preventivamente, seguindo recomendações técnicas. Outro erro grave é usar produtos de procedência duvidosa, vacinas mal armazenadas, medicamentos vencidos ou genéricos de qualidade questionável. Você economiza alguns reais no produto, mas perde centenas ou milhares de reais quando o programa sanitário não funciona e seus animais adoecem. A falta de quarentena para animais que entram na propriedade é um erro que pode custar o rebanho inteiro. Você compra animais de outras fazendas e solta direto com seu rebanho, sem fazer quarentena, sem fazer exames, sem observar se eles estão saudáveis. Aí introduz doenças na propriedade que vão te dar dor de cabeça e prejuízo por anos. E tem também o erro de não controlar parasitas adequadamente. Vermes e carrapatos sugam a produtividade do seu rebanho. Um animal parasitado não ganha peso adequadamente, fica mais suscetível a doenças, tem problemas reprodutivos. O controle parasitário precisa ser estratégico, feito com orientação técnica, usando rodízio de princípios ativos para evitar resistência. As decisões de compra e venda que estão destruindo sua margem. O momento de comprar e vender animais é crucial para o resultado financeiro da atividade. E é aqui que muitos produtores cometem erros que comprometem toda a rentabilidade do negócio. O primeiro erro é comprar animais na época errada, quando os preços estão altos, simplesmente porque todo mundo está comprando. A pecuária trabalha com ciclos e você precisa conhecer esses ciclos para tomar decisões inteligentes. Comprar na entre-safra, quando a oferta está menor e os preços mais altos, pode comprometer toda a sua margem de lucro. O planejamento precisa considerar a sazonalidade do mercado. Outro erro comum é vender animais antes da hora certa, seja por ansiedade, necessidade de caixa, ou simplesmente por não ter estrutura para terminar adequadamente os animais. Vender um boi gordo versus um boi magro faz uma diferença enorme no resultado final. Cada arroba a mais que você consegue colocar no animal representa lucro direto no seu bolso. A falta de classificação adequada dos animais na hora da venda também é um erro que custa caro. Vender tudo junto, sem separar por qualidade, faz com que seus melhores animais sejam pagos pelo preço dos piores. Você precisa classificar seu lote, separar os melhores animais e negociar preços diferenciados para cada categoria. E tem também o erro de não conhecer o mercado e aceitar o primeiro preço que oferecem. Você precisa acompanhar os preços praticados na região, conhecer diferentes compradores, ter poder de negociação. Muita gente vende mal simplesmente porque não faz a lição de casa de pesquisar o mercado. Os investimentos equivocados que drenam seu capital. Todo produtor quer melhorar sua estrutura e isso é ótimo. Mas o problema é quando fazemos investimentos errados, na ordem errada, ou acima da capacidade financeira da propriedade. Vejo produtores gastando fortunas em instalações luxuosas enquanto o básico da fazenda está mal feito. O erro está em investir em coisas supérfluas, antes de garantir que o essencial está funcionando bem. Não adianta construir um curral de primeira linha se você não tem pasto de qualidade para alimentar os animais. Não adianta comprar tratores e equipamentos caros se você não tem capital de giro para tocar a cooperação. Outro erro grave é fazer dívidas para investir sem ter certeza do retorno. Financiamento é uma ferramenta útil, mas precisa ser usado com muita inteligência e planejamento. Você precisa ter certeza de que o investimento vai gerar receita suficiente para pagar a dívida e ainda sobrar lucro. Do contrário, você está apenas se endividando e comprometendo o futuro da fazenda. A falta de manutenção preventiva em equipamentos e instalações também é um erro que sai caro. É melhor gastar um pouco todo ano, mantendo as coisas em bom estado, do que deixar tudo se deteriorar e depois ter que fazer reformas ou reposições caras. A gestão de pessoas que está sabotando sua operação. Se você tem funcionários na fazenda, a qualidade da gestão dessa equipe impacta diretamente nos resultados. E aqui os erros são muitos. O primeiro é não treinar adequadamente as pessoas que trabalham com você. Você não pode esperar que seus funcionários façam um bom trabalho
se não ensiná-los corretamente. Outro erro é não delegar responsabilidades. Muitos produtores querem fazer tudo sozinhos, não confiam em ninguém e acabam sobrecarregados, estressados e com mil coisas mal feitas porque não dá tempo de fazer tudo bem. Você precisa aprender a delegar, a treinar sua equipe, a confiar nas pessoas. A falta de supervisão adequada também é problemática. Delegar não significa abandonar. Você precisa acompanhar, orientar, cobrar resultados, dar feedback. Uma equipe sem liderança clara e acompanhamento constante tende a relaxar e fazer as coisas de qualquer jeito. E tem também o erro de não valorizar bons funcionários. Quando você tem alguém competente, dedicado, que conhece a fazenda e faz um bom trabalho, você precisa reconhecer e valorizar essa pessoa. Do contrário, ela vai embora e você perde um ativo precioso, além de ter que gastar tempo e dinheiro treinando alguém novo. A falta de atualização e conhecimento técnico, a pecuária está em constante evolução. Surgem novas tecnologias, novas técnicas de manejo, novos produtos, novas estratégias. E o produtor que não se atualiza fica para trás, continua fazendo as coisas do jeito antigo, perdendo competitividade e rentabilidade. O erro está em achar que porque sempre fez daquele jeito, deve continuar fazendo. O mundo muda, o mercado muda, a tecnologia avança. Você precisa estar sempre estudando, participando de cursos, lendo, conversando com técnicos, visitando outras fazendas, aprendendo coisas novas. Outro erro é não buscar assistência técnica qualificada. Muita gente tenta fazer tudo sozinha, confia apenas na própria experiência e acaba cometendo erros que um técnico experiente identificaria facilmente. Ter um bom veterinário, um bom zootecnista, um bom agrônomo acompanhando sua propriedade não é gasto, é investimento que retorna multiplicado. A resistência à tecnologia também é um erro que custa caro nos dias de hoje. Não estou dizendo que você precisa ter a fazenda mais tecnológica do mundo, mas coisas básicas como usar aplicativos de gestão, fazer registros digitais, acompanhar indicadores de desempenho, isso faz toda a diferença na qualidade da sua gestão. O impacto das pequenas perdas que você ignora. Sabe aquela morte de bezerro que você considera normal? Aquele arame farpado que está machucando os animais? Aquele desperdício de ração que cai no chão? Aquela água de má qualidade que os animais bebem? São pequenas perdas que somadas representam uma fortuna ao longo do tempo. O erro está em normalizar as perdas, em aceitar que algumas coisas são assim mesmo e não tem jeito. Sempre tem jeito. Cada bezerro que morre é dinheiro que deixa de entrar. Cada animal que se machuca perde desempenho. Cada grama de alimento desperdiçado é lucro jogado fora. Você precisa ter uma mentalidade de eficiência máxima, de buscar eliminar ou minimizar todas as perdas possíveis. E isso exige atenção aos detalhes, cuidado, capricho, excelência na execução de cada tarefa. A diferença entre uma fazenda lucrativa e uma fazenda que mal paga as contas muitas vezes está nesses pequenos detalhes. A falta de foco e disciplina na execução. De nada adianta saber tudo isso que estamos conversando se você não tem foco e disciplina para executar. Muitos produtores começam 1000 projetos e não terminam nenhum. Mudam de estratégia toda hora, seguem a moda do momento, não tem consistência. O erro está em não ter foco. Você precisa definir seu sistema de produção, seus objetivos e seguir firme naquele caminho. Claro que ajustes são necessários, mas mudanças radicais de direção toda hora só geram confusão, desperdício de recursos e perda de tempo. A falta de rotina e padronização também é problemática. As tarefas da fazenda precisam ser feitas com regularidade, seguindo procedimentos padronizados. Isso garante consistência nos resultados e facilita o controle de qualidade. O caminho para virar o jogo. Agora que você conhece os principais erros que estão sabotando seus lucros, a pergunta é: o que fazer? O primeiro passo é ter consciência de que algo precisa mudar. Se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito, vai continuar tendo os mesmos resultados. Para ganhar mais, você precisa fazer diferente. Comece fazendo um diagnóstico honesto da sua operação. Identifique quais desses erros você está cometendo. Não tenha medo de encarar a realidade, por mais dura que ela seja.
Só assim você pode começar a corrigir o rumo. Depois, faça um plano de ação. Liste as mudanças que precisa fazer, coloque prioridades, defina prazos. Não tente mudar tudo de uma vez, você vai se frustrar. Vá fazendo mudanças graduais, mas constantes, sempre avançando na direção certa. Busque conhecimento, estude, faça cursos, converse com produtores de sucesso, contrate consultoria se necessário. O conhecimento é o ativo mais valioso que você pode ter. Cada coisa nova que você aprende e aplica tem potencial para aumentar significativamente seus resultados. Cerque-se de boas pessoas, tenha uma equipe competente, trabalhe com fornecedores confiáveis, mantenha bom relacionamento com compradores. A pecuária é um negócio de relações e ter uma boa rede de contatos faz toda a diferença. Seja paciente, mas persistente. Melhorias na pecuária não acontecem da noite para o dia. É um trabalho de formiguinha, de fazer certo todos os dias, de ir ajustando, melhorando, otimizando. Mas se você se mantiver firme nesse propósito, os resultados virão. Pode ter certeza. O convite final para você, meu amigo pecuarista, espero sinceramente que este conteúdo tenha aberto seus olhos para